Você já se perguntou o que realmente significa ter o Espírito Santo em sua vida? Não estou falando de uma sensação passageira ou de um sentimento vago, mas de evidências concretas que mostram que o Espírito Santo está ativo em você, moldando suas ações, pensamentos e atitudes. Muitas vezes, a presença do Espírito é confundida com experiências emocionais intensas, mas a verdadeira prova está nos hábitos que cultivamos diariamente. E aqui está o ponto que poucos entendem. Esses hábitos não apenas indicam que você possui o Espírito Santo, mas são essenciais para viver uma vida que realmente reflete o caráter de Cristo. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre a vida cristã e o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. E acredite, esses 9 hábitos que vamos explorar juntos são muito mais do que simples virtudes. Eles são a manifestação viva do poder de Deus operando em você, transformando cada aspecto da sua existência. Curioso para saber se você possui o Espírito Santo? Então, vamos mergulhar nessa jornada. A presença do Espírito Santo na vida de um crente se manifesta de maneira sutil, mas profunda, através dos frutos que ele gera. Esses frutos são como indicadores invisíveis, revelando a transformação interior que ocorre quando alguém permite que o Espírito Santo guie sua vida. O conceito de frutos do Espírito pode parecer abstrato à primeira vista, mas, na verdade, eles se traduzem em hábitos e comportamentos que refletem a essência do caráter divino. Esses 9 hábitos, quando cultivados, não só demonstram a presença ativa do Espírito Santo, mas também servem como um farol, guiando o crente em sua jornada espiritual. Esses hábitos começam a se manifestar à medida que a pessoa se alinha com os ensinamentos de Cristo e permite que o Espírito Santo trabalhe em seu coração. Eles não são adquiridos por força de vontade ou esforço humano, mas são o resultado natural de uma vida rendida ao Espírito. Por exemplo, o amor, o primeiro e mais importante fruto, não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua que se reflete nas escolhas diárias, nas palavras ditas e nas atitudes tomadas. É através desse amor que o Espírito Santo começa a moldar o caráter do crente, levando-o a viver de forma que honre a Deus em todas as áreas. A manifestação dos frutos do Espírito é uma evidência clara de que o Espírito Santo está ativo na vida de um crente. Eles servem como uma espécie de termômetro espiritual, medindo quanto a pessoa está permitindo que o Espírito Santo a conduza. Cada fruto, como o amor, a paz ou a longanimidade, é uma peça essencial desse quebra-cabeça divino, revelando uma faceta do caráter de Deus. Quando esses frutos se entrelaçam, eles criam um quadro completo e harmonioso da vida cristã, onde cada hábito fortalece e complementa o outro, formando uma base sólida para uma vida espiritual frutífera. É importante notar que a manifestação desses frutos não é instantânea, mas um processo gradual e contínuo. À medida que o crente cresce em sua fé, esses hábitos se desenvolvem e se solidificam, refletindo a obra transformadora do Espírito Santo. E, assim como uma árvore que precisa de tempo para dar frutos, o crente precisa de paciência e perseverança para ver esses hábitos florescerem plenamente em sua vida. Agora que compreendemos a importância e a interligação desses frutos, é hora de mergulhar no primeiro deles, o amor, a base de todos os outros hábitos que virão. O primeiro hábito é o amor. O amor é a base sobre a qual todos os outros frutos do Espírito são construídos. É o alicerce que sustenta a vida cristã, transformando não apenas o coração do crente, mas também suas ações e reações diante das adversidades. O amor, segundo o Espírito Santo, vai além do sentimento superficial. Ele se traduz em um compromisso profundo com o bem-estar dos outros, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Um exemplo prático desse amor pode ser visto na maneira como uma pessoa se dispõe a ajudar alguém em necessidade, sem esperar nada em troca, simplesmente porque entende que esse é o chamado de Deus. Esse tipo de amor é radical e contrasta com as definições comuns que vemos no mundo. Ele não é movido por emoções passageiras, mas por uma decisão consciente de agir em prol do outro. Quando o Espírito Santo gera esse amor em um crente, ele o capacita a perdoar ofensas, a estender a mão para os inimigos e a buscar o bem maior em todas as situações. Esse amor se manifesta em gestos simples, como um sorriso acolhedor ou uma palavra de incentivo, mas também em grandes atos de generosidade e compaixão. Não é algo que pode ser fabricado pela força humana. É o fruto de uma vida profundamente enraizada em Deus. A manifestação desse amor é um dos maiores testemunhos da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Ele é como uma luz que brilha em meio à escuridão, atraindo outros para a fonte desse amor, que é Cristo. Quando o crente vive esse amor, ele se torna um canal através do qual Deus pode alcançar e transformar outras vidas. Isso não significa que será sempre fácil. Amar como Cristo amou pode exigir abrir mão do orgulho, das mágoas e até de certos confortos. Assim, o resultado é uma vida plena e rica, onde o amor genuíno flui naturalmente, tocando a todos ao redor. O amor,
como fruto do Espírito, é a chave para uma vida cristã autêntica e significativa. Ele é o ponto de partida para todas as outras virtudes, pois sem ele, a alegria, a paz, a paciência e os outros frutos perdem seu verdadeiro sentido. Quando o amor é colocado em prática, ele transforma não só a vida do crente, mas também o ambiente ao seu redor, criando um impacto duradouro. E é esse amor que abre caminho para o próximo fruto do Espírito, a alegria, que transcende as circunstâncias e enche o coração de esperança. O segundo hábito é a alegria. A alegria verdadeira é um dos frutos mais fascinantes do Espírito Santo, pois ela transcende as circunstâncias e permanece intacta mesmo em meio às adversidades. Diferente da felicidade, que depende de fatores externos, a alegria que vem do Espírito é uma condição interna e permanente, uma força que sustenta o crente mesmo nos momentos mais difíceis. Essa alegria é um reflexo direto da confiança em Deus, sabendo que, independentemente do que aconteça, Ele está no controle e trabalha para o bem daqueles que o amam. Imagine alguém que, mesmo diante de uma perda ou desafio, mantém um sorriso genuíno e uma atitude positiva. Essa é a manifestação da alegria do Espírito. Essa alegria não é algo que se pode forçar ou fingir. Ela brota naturalmente em quem vive em comunhão com Deus e se alimenta da sua palavra. É como uma fonte inesgotável de energia que motiva o crente a continuar em sua jornada de fé, mesmo quando o caminho parece difícil. Essa alegria se expressa em atitudes, palavras e até no olhar, sendo um testemunho poderoso para aqueles que estão ao redor. Quando os outros veem essa alegria em alguém, muitas vezes são levados a perguntar: o que faz essa pessoa ser tão feliz, mesmo em situações adversas? E a resposta sempre aponta para a presença do Espírito Santo na vida do crente. Além de ser uma força interior, a alegria também tem um efeito contagiante. Quando uma pessoa vive na alegria do Espírito, ela espalha essa alegria para os outros, criando um ambiente positivo e acolhedor. É como se a luz da alegria iluminasse os lugares por onde a pessoa passa, tocando e inspirando aqueles que estão ao seu redor. Por isso, é tão importante que o crente cultive essa alegria, não apenas como um sinal de sua própria fé, mas como uma maneira de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Essa alegria também nos ensina a olhar além dos problemas imediatos, mantendo nossos olhos fixos nas promessas de Deus. A alegria, portanto, não é apenas uma emoção passageira, mas uma escolha diária de confiar em Deus e viver segundo seus propósitos. E é essa escolha que nos prepara para experimentar o próximo fruto do Espírito, a paz. Uma paz que não se abala, não importa quão turbulentas sejam as circunstâncias ao nosso redor. Uma paz que, assim como a alegria, transcende o entendimento humano e se torna um testemunho poderoso da obra do Espírito Santo em nossas vidas. O terceiro hábito é a paz. A paz, como fruto do Espírito Santo, é um estado de serenidade que vai muito além da simples ausência de conflitos. É uma tranquilidade profunda, que nasce da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Essa paz não é algo que pode ser encontrado em circunstâncias externas, mas é uma presença constante no coração daqueles que confiam plenamente em Deus. Imagine a calma de um lago em um dia sem vento. Essa é a paz que o Espírito Santo oferece, uma paz que acalma a alma e traz descanso em meio às tempestades da vida. Essa paz interior reflete-se nas ações e atitudes do crente. Quando alguém possui essa paz, ela se manifesta em sua maneira de lidar com desafios, em suas interações com os outros e em sua capacidade de permanecer firme diante de provações. Não é que essa pessoa não sinta medo ou preocupação, mas esses sentimentos são rapidamente sobrepujados pela confiança em Deus. Por exemplo, um crente que vive essa paz não se desespera em tempos de crise, mas busca sabedoria em Deus e age com serenidade, sabendo que Ele proverá o que for necessário. Além da paz interior, o Espírito Santo também capacita o crente a ser um pacificador no mundo. Isso significa que ele não apenas vive em paz, mas também promove a paz onde quer que vá. Seja mediando conflitos, oferecendo conselhos sábios ou simplesmente sendo uma presença calmante, o crente se torna um agente de paz em um mundo muitas vezes tumultuado. Isso não significa evitar confrontos necessários, mas abordar todas as situações com um espírito de reconciliação e amor, buscando sempre restaurar a harmonia e o entendimento entre as pessoas. Essa paz, tão essencial para a vida cristã, é um dos maiores testemunhos da presença do Espírito Santo. Ela revela uma confiança inabalável em Deus e um coração rendido à sua vontade. E, assim como a alegria, essa paz não é algo que o mundo pode dar, nem tirar. É um dom divino que sustenta o crente em todas as circunstâncias, preparando para desenvolver o próximo fruto do Espírito, a longanimidade. Uma paciência e perseverança que nos capacitam a enfrentar as dificuldades com uma calma inabalável e um coração cheio de esperança. O quarto hábito é a longanimidade. A longanimidade, ou paciência,
É um fruto do espírito que muitas vezes é desafiador de cultivar, mas essencial para uma vida cristã equilibrada. Diferente da simples espera, a longanimidade é a capacidade de suportar dificuldades, provações e até injustiças com uma atitude de serenidade e confiança em Deus. É a força interior que permite ao crente manter a fé e a esperança mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Imagine um agricultor que planta suas sementes com paciência, sabendo que a colheita não virá de imediato, mas confiando que, no tempo certo, os frutos aparecerão. Assim é a longanimidade na vida do cristão. Essa paciência não é passiva, mas ativa. Ela envolve uma atitude de espera que não se desespera, mas que confia no timing perfeito de Deus. Muitas vezes, a longanimidade é testada nas pequenas coisas do dia a dia, como esperar por uma resposta a uma oração ou lidar com pessoas difíceis. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo trabalha no coração do crente, desenvolvendo nele a capacidade de suportar com paciência, sem perder a paz interior. É como um músculo que, quanto mais é exercitado, mais forte se torna. Essa força interior permite ao crente avançar, mesmo quando o caminho é longo e difícil. Além disso, a longanimidade também se manifesta na capacidade de perdoar e de ser compassivo. Ela nos capacita a lidar com as falhas dos outros de maneira misericordiosa, sem pressa para julgar ou condenar. Quando alguém exerce longanimidade, ele reflete a paciência que Deus tem com todos nós, suportando nossas falhas e nos dando tempo para nos arrependermos e corrigirmos nossos caminhos. É essa paciência divina que nos inspira a ser pacientes uns com os outros, promovendo um ambiente de amor e compreensão. Essa virtude é uma poderosa demonstração da obra do Espírito Santo na vida de um crente. Ela revela uma confiança profunda em Deus e uma disposição para seguir o seu plano, mesmo quando os resultados não são imediatos. A longanimidade, quando praticada, prepara o crente para manifestar outro fruto essencial do Espírito, a bondade. Uma bondade que flui naturalmente de um coração paciente e cheio de compaixão, transformando não só a vida do crente, mas também daqueles ao seu redor. O quinto hábito é a bondade. A bondade é uma expressão tangível do amor e da compaixão que o Espírito Santo gera no coração dos crentes. É mais do que simples gentileza. É um compromisso profundo com o bem-estar dos outros, refletido em ações concretas que fazem a diferença na vida daqueles ao redor. Quando a bondade é praticada, ela se torna um testemunho poderoso do caráter de Cristo, atraindo as pessoas para a luz do Evangelho. Imagine alguém que, mesmo em meio às suas próprias dificuldades, escolhe ajudar os necessitados, seja com um gesto de caridade, uma palavra de encorajamento ou simplesmente estando presente. Essa é a bondade em ação. Essa bondade não é algo que surge naturalmente no coração humano, mas é fruto da obra do Espírito Santo. Ele transforma a inclinação natural para o egoísmo e a indiferença, enchendo o coração do crente com um desejo genuíno de fazer o bem. É por isso que a bondade, quando manifestada, se destaca em um mundo frequentemente marcado pela apatia e pela competição. Um exemplo prático dessa bondade pode ser visto na disposição de perdoar quem nos ofendeu ou de oferecer ajuda sem esperar nada em troca. Essas ações refletem a bondade divina que recebemos e que, por sua vez, devemos compartilhar com os outros. A bondade também se manifesta na maneira como tratamos os mais vulneráveis, como os pobres, os doentes e os marginalizados. Ela nos move a agir em favor daqueles que não podem retribuir, mostrando o amor de Cristo de maneira prática e significativa. Quando o Espírito Santo gera esse fruto em um crente, ele se torna uma fonte de bênção para todos ao seu redor. E essa bondade tem um efeito multiplicador. Quanto mais é praticada, mais ela inspira outros a fazerem o mesmo, criando uma corrente de amor e compaixão que pode transformar comunidades inteiras. Essa bondade, enraizada na obra do Espírito Santo, prepara o terreno para o próximo fruto, a humildade. Quando o crente pratica a bondade de forma genuína, ele o faz sem buscar reconhecimento ou aplausos, mas com um coração humilde, sabendo que tudo o que faz é pela graça de Deus. Essa humildade é essencial para que a bondade não se torne um instrumento de orgulho, mas continue sendo uma expressão pura do amor divino. O sexto hábito é a humildade. A humildade é uma das virtudes mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras de ser cultivada, especialmente em um mundo que valoriza a autopromoção e o orgulho. Assim, a verdadeira humildade, como fruto do Espírito Santo, é uma força silenciosa que molda o caráter do crente, permitindo-lhe reconhecer sua total dependência de Deus. Essa humildade não é fraqueza, mas sim a coragem de colocar as necessidades dos outros acima das próprias e de reconhecer que todo o bem que se faz é pela graça de Deus. Imagine alguém que, mesmo em posições de liderança ou destaque, escolhe servir e apoiar os outros, sabendo que o verdadeiro valor está em honrar a Deus em tudo. Essa humildade se reflete em atitudes cotidianas,
como a disposição para ouvir e aprender com os outros, a capacidade de admitir erros e pedir perdão, e a vontade de colocar os interesses alheios antes dos próprios. É a humildade que permite ao crente manter os pés no chão, mesmo quando alcança grandes realizações, reconhecendo que tudo o que tem e vem de Deus. Quando o Espírito Santo gera esse fruto no coração do crente, ele começa a ver a vida e as pessoas com os olhos de Cristo, valorizando cada pessoa como um filho de Deus e agindo com compaixão e respeito em todas as situações. A humildade também nos ensina a servir, sem esperar reconhecimento ou recompensa. É o fruto que nos leva a realizar boas obras em segredo, sabendo que Deus vê o que está escondido e que a verdadeira recompensa vem dele. Quando praticamos a humildade, nos tornamos reflexos do caráter de Cristo, que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. É essa humildade que atrai a presença de Deus, pois ele exalta os humildes e resiste para os orgulhosos. Ao cultivar a humildade, o crente se prepara para manifestar outro fruto essencial do Espírito, a fé. Uma fé que não é baseada em suas próprias forças, mas na confiança absoluta em Deus. A humildade abre espaço para que a fé cresça, permitindo que o crente dependa totalmente de Deus, tanto nas grandes como nas pequenas coisas da vida. O sétimo hábito é a fé. A fé, como fruto do Espírito Santo, é a pedra angular da vida cristã. Ela não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança inabalável em Deus, que guia cada passo e cada decisão. Essa fé vai além das circunstâncias e desafios, sustentando o crente mesmo nos momentos mais difíceis. É a fé que move montanhas, que permite ao crente ver o invisível e acreditar no impossível. Imagine alguém que, mesmo diante de um diagnóstico sombrio ou de uma situação financeira difícil, continua firme, confiando que Deus é capaz de transformar qualquer situação. Essa é a fé que o Espírito Santo gera, uma fé que não se abala, independentemente das circunstâncias. Essa fé é alimentada pela palavra de Deus e pela comunhão constante com Ele. Quanto mais o crente se aproxima de Deus, mais sua fé cresce e se fortalece. Essa fé é o que permite ao crente caminhar em obediência, mesmo quando não entende completamente o que Deus está fazendo. É a certeza de que Deus é fiel e que todas as suas promessas se cumprirão no tempo certo. Essa fé também se manifesta na maneira como o crente encara os desafios da vida, não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para ver a mão de Deus em ação. Além de ser uma âncora em tempos de dificuldade, a fé também é o motor que impulsiona o crente a agir. Ela não é passiva, mas ativa, levando o crente a tomar decisões corajosas, a iniciar projetos audaciosos e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Essa fé se traduz em obras, não para ganhar a salvação, mas como uma resposta natural ao amor e à graça de Deus. Quando o crente vive por fé, ele testemunha o poder de Deus em sua vida de maneira extraordinária, vendo portas se abrirem, milagres acontecerem e vidas serem transformadas. A fé, portanto, é o combustível da vida cristã, movendo o crente a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. E essa fé abre caminho para outro fruto do Espírito, a gentileza. Uma gentileza que nasce da confiança em Deus e se manifesta em ações de bondade e amor para com os outros, refletindo o caráter de Cristo em cada gesto e palavra. O oitavo hábito é a gentileza. A gentileza, como fruto do Espírito Santo, é uma expressão do amor de Deus que se manifesta em ações e palavras que promovem paz e harmonia. É mais do que apenas ser educado. A verdadeira gentileza é uma atitude de coração que busca sempre o bem do outro, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal. A gentileza se revela em pequenas ações, como um sorriso, uma palavra de encorajamento, ou um ato de serviço que, embora simples, pode ter um impacto profundo na vida de quem recebe. Imagine alguém que, em meio a um ambiente de trabalho estressante, escolhe responder com calma e compreensão, ao invés de impaciência e irritação. Essa é a gentileza que o Espírito Santo gera, transformando as interações diárias em oportunidades de demonstrar o amor de Cristo. Essa gentileza não é algo que surge espontaneamente, mas é cultivada à medida que o crente permite que o Espírito Santo molde seu caráter. Ela envolve a escolha consciente de tratar os outros com respeito e dignidade, independentemente de como somos tratados em retorno. A gentileza reflete a natureza de Deus, que é paciente e compassivo, e nos chama a sermos seus representantes na terra. Um exemplo prático dessa gentileza pode ser visto em alguém que, ao invés de retribuir uma ofensa com outra, opta por responder com uma atitude amorosa e perdoadora, mostrando que o bem pode triunfar sobre o mal. Além disso, a gentileza tem um poder transformador nas relações humanas. Quando praticada consistentemente, ela desarma conflitos, constrói pontes e promove reconciliação. É como uma brisa suave que acalma uma tempestade, trazendo paz onde antes havia tensão.
A gentileza também inspira os outros a agir da mesma forma, criando um ciclo positivo de bondade e compreensão. Em um mundo onde muitas vezes a agressividade e a competição são exaltadas, a gentileza se destaca como uma força poderosa de mudança, lembrando-nos que o amor de Cristo se manifesta em atos de bondade e cuidado. Essa gentileza, quando cultivada pelo Espírito Santo, prepara o coração para o próximo e último fruto, a temperança ou autocontrole. Uma qualidade que nos capacita a viver de maneira equilibrada e disciplinada, controlando nossos impulsos e desejos, e vivendo de acordo com os padrões divinos. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E, claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. O nono hábito é a temperança. A temperança, também conhecida como autocontrole, é o fruto do Espírito que nos capacita a viver de maneira equilibrada e disciplinada, resistindo às tentações e controlando nossos impulsos. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com apelos ao prazer imediato e à satisfação dos desejos, o autocontrole é uma virtude essencial para manter o foco no que realmente importa. Ele nos ajuda a fazer escolhas que honrem a Deus, mesmo quando nossas inclinações naturais nos puxam em outra direção. Imagine alguém que, em meio a uma discussão acalorada, opta por manter a calma e responder com sabedoria, ao invés de ceder à raiva. Esse é o poder da temperança em ação. O autocontrole é a chave para uma vida cristã saudável e frutífera, pois ele nos permite evitar os excessos que podem nos afastar de Deus e de nossos propósitos. Seja no uso do tempo, na alimentação, nas finanças ou nas relações, a temperança nos guia a agir com moderação e prudência. Ela nos ensina a dizer não ao que é prejudicial e a priorizar o que é verdadeiramente benéfico para nosso crescimento espiritual e bem-estar. Um exemplo prático disso é a escolha de dedicar tempo à oração e ao estudo da palavra, mesmo quando outras atividades parecem mais atraentes. Esse tipo de disciplina é o que nos mantém firmes no caminho de Deus. Além de nos proteger dos perigos do excesso, o autocontrole também nos capacita a perseverar nos desafios da vida cristã. Ele é o que nos ajuda a manter a fé e a obediência, mesmo quando enfrentamos tentações e provações. O Espírito Santo nos dá a força para resistir aos desejos da carne e viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Quando cultivamos a temperança, somos capazes de viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, demonstrando ao mundo que é possível viver de maneira santa e justa, mesmo em meio a um ambiente corrupto. A temperança, portanto, não é apenas uma questão de controle pessoal, mas uma expressão do poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. E ao alcançar esse ponto, vemos como todos os frutos do Espírito Santo estão interligados e se complementam, formando uma vida cristã plena e abundante. A interdependência desses frutos revela a obra completa do Espírito Santo, que molda o crente para refletir a imagem de Cristo em todas as áreas de sua vida. Os frutos do Espírito Santo não funcionam de forma isolada. Eles estão intrinsecamente conectados, formando uma teia de virtudes que se reforçam mutuamente na vida do crente. Quando alguém começa a cultivar um desses frutos, os outros naturalmente começam a florescer, criando um ciclo virtuoso de crescimento espiritual. Por exemplo, o amor, que é a base de todos os frutos, alimenta a alegria, que por sua vez promove a paz, e assim por diante. Essa interdependência revela a complexidade e a beleza do caráter que o Espírito Santo deseja desenvolver em nós. Imagine uma árvore cujos galhos estão todos interligados. Quando um galho floresce, ele envia nutrientes para os outros, permitindo que toda a árvore cresça e dê frutos abundantes. Essa interdependência também significa que, para crescer espiritualmente, não podemos nos concentrar em apenas um fruto e negligenciar os outros. O Espírito Santo trabalha de maneira holística, moldando cada aspecto do nosso caráter para que possamos refletir a plenitude de Cristo. Por exemplo, a paciência que desenvolvemos ao enfrentar dificuldades nos ajuda a ser mais bondosos e gentis com os outros. Da mesma forma, o autocontrole nos permite manter a paz em situações de conflito, enquanto a fé nos dá a força para perseverar em meio às adversidades. Todos esses frutos estão interligados, e é na harmoniosa coexistência deles que encontramos o verdadeiro crescimento espiritual. Essa interdependência também nos lembra de que o crescimento espiritual é um processo contínuo. Não podemos alcançar a plenitude dos frutos do Espírito de uma só vez. Eles são desenvolvidos ao longo do tempo, à medida que nos submetemos à obra do Espírito Santo em nossas vidas.
Às vezes, esse processo pode ser desafiador, pois exige que abandonemos velhos hábitos e padrões de comportamento. Assim, à medida que permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, começamos a ver uma transformação gradual, mas poderosa, que nos leva a viver uma vida mais plena e alinhada com os propósitos de Deus. Ao entender essa interdependência, somos chamados a buscar o equilíbrio em nossa vida cristã, permitindo que todos os frutos do Espírito cresçam e floresçam. Isso nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e graça, e nos capacita a viver de uma maneira que glorifique a Deus em todas as áreas. E assim, com a interdependência dos frutos do Espírito bem compreendida, somos convidados a refletir: como podemos cultivar esses frutos de forma mais eficaz em nossa caminhada diária? Agora que você conhece os 9 hábitos que indicam a presença do Espírito Santo em sua vida, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A transformação começa quando decidimos aplicar essas verdades no nosso dia a dia, permitindo que o Espírito Santo nos guie em cada passo. Pense em como sua vida pode mudar ao cultivar esses frutos de maneira intencional. O que você está disposto a fazer hoje para alinhar suas ações com os propósitos divinos? Não é hora de esperar mais. O tempo é agora. A mudança que você deseja começa com uma decisão. E por que não começar agora? Se você quer continuar aprofundando sua caminhada com Deus, não deixe de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo essencial para sua vida espiritual. O que vem por aí pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo na sua jornada com Deus.